A paz do Senhor Jesus Cristo, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta oportunidade estar falando com você. Calma, ainda dá tempo, ainda não acabou, ainda dá tempo para mim, para você, ainda tem esperança para mim e para você. Eu quero falar sobre isso hoje neste vídeo, mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria pedir você para ir do lado direito no botão vermelho inscrever-se. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe muito com todas as pessoas, é de suma importância, é muito importante você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Também eu quero pedir você para deixar o seu like, é muito importante, tá? Também deixe o seu comentário sobre este assunto que nós vamos falar aqui hoje. E eu quero também pedir você para estar ativando o sininho aqui em cima para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que fizermos vídeos novos, eles vão direto para você. Amados, eu quero falar com você, calma, ainda dá tempo, não acabou. Mas para falar com você sobre isso, eu gostaria que você pensasse comigo, que eu quero falar hoje para você que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. O que nós conhecemos como graça? Nós sabemos que graça é favor imerecido, que não merecíamos, mas Deus nos dá de graça. Nós sabemos que a graça é algo que o que nós merecíamos era morte, era condenação eterna. Mas a Bíblia nos diz que nós merecíamos ser condenados, mas o amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. Então Deus, ao invés de nos condenar, Ele deu para nós a sua graça, o favor imerecido, e trocou a condenação pela vida eterna. Isso é graça, favor imerecido. Bem, nós sabemos o que é graça, conhecemos o que é graça, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz para nós exemplos de portas que se fecharam. E um dia eu quero dizer para você que a porta da graça vai se fechar. Eu quero dizer para você que existe um tempo determinado para que isso aconteça. Você lembra de Gênesis capítulo 6 até o versículo 22, a Bíblia nos diz que Noé construiu uma arca durante 100 anos. E durante esses 100 anos ele pregou, ele falou que um dia viria um dilúvio. Até que um dia Deus viu que Noé construíra a arca estava pronta. A Bíblia diz que então Deus fez Noé e os animais entrar na arca, e a porta da arca se fechou. E Deus fechou a arca pelo lado de fora, de forma que Noé não poderia abrir a arca, e somente Deus poderia abrir a arca. Um dia isso vai acontecer também conosco. Isso vai acontecer com a porta da graça. Nós precisamos tomar uma decisão, precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos aceitar essa graça. Nós precisamos aceitar esse favor imerecido. Nós precisamos aceitar o amor de Deus pela nossa vida. Ninguém vai deixar de ser salvo pelos seus pecados, mas vai deixar de ser salvo por não aceitar a graça, o favor imerecido de Deus. Não confessar Jesus como seu Salvador. Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e Ele é capaz de perdoar qualquer pecado. Então, amados, eu quero que você entenda que um dia essa porta da graça vai ser fechada, ainda há tempo, calma. Mas para que isso aconteça, Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de homens para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Eu quero que você entenda que a porta da graça ainda está aberta. E eu e você podemos hoje de graça sermos salvos. Eu e você podemos alcançar hoje a esta porta e nós podemos entrar por essa porta. E quem é essa porta? João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, achará pastagem e será salvo. O que Jesus está dizendo é que Ele é o que nos leva até a salvação. Ele é o que nos conduz a Deus. Ele é aquele que nos leva a sermos salvos. É isso que Jesus está dizendo.
Ainda dá tempo de você, agora que está recebendo essa palavra, confessar Jesus como seu Salvador, abrir o seu coração e deixar Jesus fazer morada no seu coração. A Bíblia também diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu quero que você entenda hoje que se Jesus é o caminho, Ele é aquele que conduz a salvação, Ele é aquele que nos leva a sermos salvos, e nós só podemos ser salvos, essa graça, isso só pode ser alcançado através de Cristo Jesus. Nenhum outro pode nos levar a ser salvos. Jesus vai dizer, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Eu quero que você entenda que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu quero que você entenda que um dia essa porta vai se fechar, um dia essa porta será fechada. Então ainda dá tempo, calma. Você pode agora entregar a sua vida para Jesus na sua casa, onde você está aí agora, e Jesus perdoar você de todos os seus pecados e você ser salvo. Mas para isso você precisa confessar. A Bíblia diz que com a sua boca confessares e no seu coração diante dos homens, ou Jesus também te confessará diante do Pai. Então você precisa confessar com a sua boca hoje. Você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o tempo, é a hora, é o momento, é agora. Você não sabe se terá mais tempo. Então, queridos, eu quero falar com você que Amós capítulo 8, versículo 9, vai dizer que um dia procurarão a palavra de Deus e não acharão. Por que um dia procurarão a palavra de Deus e não acharão? Porque essa porta da graça um dia vai se fechar. Essa porta da graça um dia vai se fechar. Depois que Jesus tirar a sua igreja, levar a sua igreja, eu quero que você entenda que esta porta será fechada. E as pessoas vão procurar essa porta, vão buscar essa porta e não encontrarão. E não acharão mais. Por quê? Porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, fala do Espírito Santo. Ainda há um que detém e que ainda mantém a porta aberta. E quem é este um? Este um é o Espírito Santo. Este um é que ainda mantém essa porta aberta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo levará a igreja a encontrar o Senhor nos ares, e o Espírito Santo será tirado. E quando o Espírito de Deus for tirado deste mundo, a igreja for levada, a porta da graça será fechada. Mas para isso eu e você precisamos aproveitar o nosso tempo, a nossa oportunidade. A oportunidade hoje de sermos salvos, a oportunidade hoje de confessar Jesus, a oportunidade hoje de receber de graça a nossa salvação. Amados, eu quero que você entenda que a palavra de Deus também vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus está falando que eis que estou à porta e bato, Jesus está falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus está batendo na porta da igreja, que é a igreja dele. E ele está do lado de fora de uma igreja que ele é o Senhor, o dono dessa igreja. Isso representa para mim e para você que muitas das vezes nós até conhecemos Jesus, já ouvimos falar de Jesus, já até aceitamos Jesus, mas Jesus está do lado de fora. O período que nós estamos vivendo hoje é um período muito difícil. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito difícil. A igreja hoje, muitas das vezes, está se perdendo. As coisas que estão acontecendo dentro das igrejas me lembra muito a igreja de Laodiceia.
Nós estamos vivendo um tempo de dinheiro, estamos vivendo um tempo de uma igreja abastada, né? Como Laodiceia, que dizia que eu sou rica, e Jesus dizia você é pobre, e dizia que não tinha falta de nada porque tinha tudo, e Jesus disse que ela era miserável, pobre, cega e nu. Sabe, queridos, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo um tempo semelhante à época da igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era morna, não era quente e nem fria, e Jesus vai dizer, eu vomitar-te-ei da minha boca, sabe? Ela vai dizer que também tinha as roupas mais caras da época, e Jesus vai dizer, vocês estão nus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado, em que as pessoas pensam muito no dinheiro, pensam muito na questão financeira nas igrejas hoje. A igreja tem vivido um tempo de mornidão espiritual, um tempo em que Jesus está do lado de fora, um tempo em que as coisas estão cada dia piores e que nós estamos vendo que cada dia se aproxima o tempo que eu estou dizendo para você, o tempo que a porta da graça vai se fechar. É esse tempo que estamos prestes a ver e está prestes a acontecer, é o tempo que a porta da graça vai se fechar, mas ainda dá tempo. Dá tempo de você confessar Jesus como seu Salvador. Dá tempo de você abrir a porta do seu coração hoje. Receber Jesus como seu suficiente Salvador. Aceitar Jesus e Ele fazer morada na sua vida. E você receber hoje. Receber o direito de ser salvo. Você abrir a sua boca. Confessar Jesus como seu Salvador. Entregar a sua vida para Jesus. Para que Ele mude a história da sua vida. E para que Ele te conduza pelo caminho da salvação. Se Ele é o caminho, Ele vai dizer, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Também diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. O que nós precisamos entender é que o que nos leva à salvação, o que nos leva a receber o dom de Deus para sermos salvos, é abrir os nossos lábios, confessar Jesus como nosso suficiente Salvador. Eu preciso que você envie este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você que assistiu, gostou, Deus falou com você, faça isso, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. A porta da graça está se fechando, é urgente você enviar esse vídeo para o máximo de pessoas. Amados, eu quero orar por sua vida agora, eu quero orar para que você ouça a voz de Deus e que você não deixe a porta da graça se fechar. Senhor meu Deus, eu quero orar agora por essa vida, por essa casa, por essa família, por esse lar. Eu quero orar agora por essa pessoa que precisa de oração, eu quero orar por cada um que vem até nós pedindo para que oremos por eles. Senhor meu Deus, faz milagres, sinais, prodígios. Deus, também eu quero orar por essa pessoa que precisa ser salva, essa pessoa que está para tomar uma decisão, mas que ainda está indecisa. Senhor, mas toca no coração dessa pessoa agora, conduza ela à salvação, Senhor. Faça com que ela, Senhor meu Deus, venha se arrepender, Pai, para que venha ser salva. Senhor meu Deus, eu oro por cada pessoa que precisa de um milagre, que vem até nós pedindo oração. Senhor meu Deus, eu oro por cada família, por cada casa, por cada lar. Senhor, eu oro por cada inscrito deste canal, pedindo ao Senhor que abençoe a vida deles em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu também oro pela nossa nação, pelo Brasil. A tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, nós oramos abençoando nossa nação em nome de Jesus. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que sobre ti ele levante o seu rosto, ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe.